Olá, alunos! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Lígia, alguns de vocês já me conhecem, não é? E hoje a gente vai ter uma pequena aula sobre tráfico negreiro. O tráfico, ele se inicia quando os portugueses vão até a África e começam a trazer negros de lá para o trabalho, na cana-de-açúcar, para mineração mais tarde, para as lavouras de café. Esses negros são trazidos tanto para o Brasil, quanto para os Estados Unidos, para a Inglaterra e tantos outros locais que esses negros foram escravizados. Os portugueses vão para a África e na África existiam tribos rivais. Então, esses portugueses, eles armam algumas tribos e essas tribos, guerreando, conquistam outras tribos e pegam as pessoas que sobrevivem e trazem para os portugueses e vendem por troca de fumo, por outras armas, por pólvora, por cachaça, entre outros produtos exóticos. Para esses africanos que vendiam os seus semelhantes, não era algo tão ruim, porque eles meio que não tinham consciência do que seria feito com esses negros. E a gente está falando de algumas tribos apenas. Já para os portugueses, o tráfico era muito lucrativo, porque eles compravam esses negros por valores baixos e vendiam aqui no Brasil ou em outros locais por preços muito altos. Então, o tráfico gerava muito ouro, muito dinheiro no período. Então, a gente pensa que a vida do escravo começa a ficar ruim apenas quando ele é escravizado nas lavouras, quando ele começa a trabalhar. Mas antes disso, ele já passa por muita violência. Ele é retirado da sua terra, ele é retirado da sua família, ele constantemente é violentado de várias formas, até que ele chega numa feitoria, porque esses escravos, eles são capturados no interior da África, então eles vêm do interior da África até o litoral da África, caminhando, né? Essa caminhada pode durar vários dias, e eles chegam no litoral nas chamadas feitorias. Quando eles chegam nessas feitorias, que são tipo grandes barracões, ali eles recebem alguma alimentação e eles ficam aguardando que navios cheguem para levar eles para onde eles serão vendidos. Eles podem esperar ali 15, 20 dias, um mês, 2 meses nessas feitorias. Então, chega o navio. Quando chega o navio, eles são embarcados, são batizados ao embarcarem, né? Recebem nomes de branco, João, Maria, nomes assim, para eles esquecerem as raízes que eles têm na África, os próprios nomes, quebrar essa identidade que eles têm na África. Então, daí eles ficam 40, 50 dias dentro do navio, até chegar aos seus locais, né, onde serão vendidos. Mas essa travessia, ela é muito dura. Na verdade, desde que eles são retirados das suas famílias, já é uma violência muito grande com esses sujeitos. E a gente falando assim, parece que não é tão chocante, né? Não é tão ruim. Então, pensando nisso, pra gente se pôr um pouquinho no lugar desses sujeitos que foram escravizados, eu trouxe um romance da Ana Maria Gonçalves, uma jornalista, onde ela retrata a vida de uma pequena menina negra que é escravizada aos 8 anos de idade. E ela fala sobre a vida dessa menina desde o início lá, quando ela foi capturada na África, até quando ela chega nas lavouras de cana-de-açúcar, onde ela vai trabalhar, e ela fala sobre toda a trajetória dessa menina, sobre as perdas que essa menina sofre, porque ela vem com a avó dela e a avó dela não consegue aguentar a travessia, não é? Então ela morre dentro do navio negreiro. E eu vou ler alguns pedacinhos desse livro pra gente entender como que era essa travessia. Então é a Keinda narrando, não é? No livro. Durante 2 ou 3 dias,
Não dava para saber ao certo, a portinhola no teto não foi aberta. Ninguém desceu ao porão e estava quase impossível respirar. Algumas pessoas se queixavam de falta de ar e do calor, mas o que realmente incomodava era o cheiro de urina e das fezes. O navio começou a jogar de um lado para o outro. As pessoas enjoaram, inclusive nós, que vomitamos o que não tínhamos no estômago, pois não comíamos desde o dia da partida, colocando boca afora apenas o cheiro azedo que foi tomando conta de tudo. O corpo também doía, jogado contra o chão duro, molhado e frio, pois não tínhamos espaço por uma posição confortável. Quando uma pessoa queria se mexer, as que estavam ao lado dela também tinham que se mexer, o que sempre era motivo de protestos. Tudo o que queríamos saber era se ainda estávamos longe do estrangeiro, e alguns diziam que já tinham ouvido falar que a viagem podia durar meses, o que provocou grande desespero. Pela viagem, pelos enjoos, pela dificuldade de dormir, pela falta de comida, pelo ar que descia apodrecendo a garganta, pela sede, alguns adoeceram e tiveram febre. Mas o que dava mais aflição eram os gemidos de um fulane que tinha sido empurrado da escada e quebrara a perna, o osso chegando a furar a pele. Mal soubemos que era dia, pois entrava um pouco de luz por pequenas frestas no madeirame, e um homem que estava ao lado do Benívides. O Asis disse que ele não se mexia. Tentaram acordá-lo, mas foi em vão. Alguém disse que poderia ser fome, mas o Asis apalpou o pescoço do Benívides e encontrou suas mãos endurecidas, agarradas à corda. Uma mão na entrada e outra na saída da volta que a corda dava no pescoço, esticada de maneira a não permitir passagem de ar nenhum. O Benívides tinha se matado, e muita gente disse que ele tinha feito certo, que antes de virar carneiro de bicho do mar, pois provavelmente seria lançado ao mar, do que carneiro de branco no estrangeiro. Ninguém sabia o que fazer. Alguns gritaram para ver se os guardas apareciam, mas nada aconteceu. O calor e o cheiro forte de suor e de excrementos misturados ao cheiro da morte, não ainda o do corpo morto, mas da morte em si, faziam tudo ficar mais quieto, como se o ar ganhasse peso, fazendo pressão sobre nós. Já estávamos todos muito fracos, pois era o início do 4º dia sem comer. E então a história continua. Eu tenho o livro em PDF, se acaso alguém quiser, eu posso enviar. É uma leitura assim bem chocante da gente fazer, mas era isso que essas pessoas passavam. Entre outras tantas violências que elas virão a passar ainda, não é? Ao chegarem no Brasil, nos seus locais onde vão ser vendidas e onde serão compradas e como serão tratadas nas fazendas. Então, tem algumas perguntas na atividade para vocês responderem. Eu quero que vocês copiem no caderno e respondam. E eu ainda estou aguardando a atividade da semana passada. Lembrando que essa atividade da semana passada feita vai dar presença para vocês. Então, quem ainda não me entregou, por favor, me mandar, porque eu ainda estou aguardando. Tenham bons estudos. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem. Qualquer dúvida, mandem uma mensagem e eu posso ajudar vocês. Então, muito obrigado. Até logo!